bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso projeto que o Grupo Editor Antena tem a alegria e a honra de colocar em prática, contando histórias sobre o Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini, que neste ano de 2025, Diva, em maio, completa 50 anos. É o projeto Scalabrini rumo aos 50 anos, que conta com o apoio do Sicredi Região dos Vales, do Espaço Florescer, da Diole Maísa de Siqueira, que é psicopedagoga, e também do casal, nosso parceiro Eldo e Maria Salete Orlandini. Conosco a Diva Cauzi Sandri, e este é o 31º episódio do projeto Scalabrini rumo aos 50 anos. Diva, professora de português, diretora, vice-diretora, e ela tem uma longa história envolvendo Scalabrini, né? Diva, por favor, se apresente, seja muito bem-vinda, conte um pouquinho como o Scalabrini chegou na tua vida ou você chegou na vida do Scalabrini? Como é que foi essa fusão? E Bom quanto dia, tempo Lívia. dura já essa fusão para a vida toda, né, Diva? Não, será parte da história de cada um. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Eu acho que os dois se atraíram, né? Mas acho que eu procurei o Scalabrini com 9 anos, quando eu vim do interior onde eu morava, e vim fazer o exame de admissão para prosseguir nos estudos do fundamental da época. E o meu exame de admissão foi feito no Farrapos, e eu achei aquela escola linda, porque eu vim do interior e não tinha visto ainda uma escola tão bonita. E uma amiga minha que estava comigo me disse: Diva, então eu vou te mostrar uma escola linda, mais bonita que essa aqui. E a gente veio e se parou de frente à escola, ali na rua, e eu com 9 anos, né, tudo parecia maior, né? Imponente, né? E imponente, sem dúvida. E eu pensei, eu olhei assim para essa escola e lancei aquele meu desejo do universo, sabe? Eu pensei, meu Deus, será que eu não posso um dia, quem sabe, estudar numa escola parecida? E aí a vida tomou outros rumos, né? Fui acabar estudando em outro município, acabei voltando então para cá, já no ensino médio, segundo grau, e aí sim eu vim quando ainda era Escola São Pedro. Depois iniciei a faculdade e fui para o curso de letras, que o meu desejo sempre foi trabalhar linguagem. Talvez até pela carência que qualquer aluno ou qualquer pessoa do interior que não tem acesso a muitos livros, a jornais, enfim, a leituras, tem essa dificuldade. E eu pensava sempre, eu gostaria de me expressar bem, como eu via ou ouvia no rádio, que era o único meio de comunicação que meu pai tinha. Eu sentava embaixo da mesa para poder ouvir Ficava repórter deslumbrado Esso. com a oratória. Exatamente. E eu pensava, por que que eu não consigo falar assim? E na escola onde eu estudava, naquela época, com 6, 7 anos, não tinha livros, só livros de histórias de santos. Li alguns, enjoei e não era o que eu queria. Nada contra os santos. É só uma preferência por aquele tipo de Exatamente. literatura. E então aqui cursei todo o meu segundo grau e fui fazer letras. Ali eu encontrei aquilo que eu tanto buscava desde a minha infância. O curso de letras é maravilhoso, ele te preenche culturalmente, humanamente, né? A linguagem nos institui, nos constitui como sujeitos, né? Ela Diva, é e você fundamental. é plenamente reconhecida justamente por isso, né? Pelo perfil de linguagem que você verbaliza, que você ensina, que você instrui, se apropriou dela. E a linguagem, além de fazer parte da tua vida, ela está em ti, né? Como essa Eu acho que ela conexão. faz parte, sim, do meu organismo, do meu DNA. Enfim, para mim é uma adrenalina sempre que posso falar, ensinar, Escrever. escrever ou comentar a respeito. A linguagem é fundamental.
né? E não há só a linguagem escrita ou a linguagem falada, que também são muitíssimo importantes, né? Mas há a semiótica, que é a linguagem das imagens, e que também diz muito. Só um parênteses, nesse contexto da semiótica, da linguagem das imagens, estamos aqui no pátio do Scalabrini, nesse cenário desse 31º episódio é no pátio, e e de frente a brinquedoteca, ilustrada artesanalmente, quase, como é que se chama o alemão Bombassar, que faz muito bem, não é pichar, Não é não me lembro o nome também. desse perfil de tinta, de desenho. Mas por nada estamos na frente desse cenário Tudo com é a linguagem. borboleta que representa a transformação, e daí você fala em semiótica, de linguagem das imagens, está tudo conectado, mesmo que a gente não, mesmo que não tenha um propósito específico, né? Mesmo que a gente não direcione, vamos sentar aqui porque tem a linguagem visual, mas como as coisas se conectam, né? Eu diria, Lívia, que todo o artista, que todas as imagens que são criadas, sejam elas em escultura, em pintura, como é o caso, enfim, a própria linguagem escrita, falada, toda ela tem uma motivação. Ninguém é neutro. Quem fez esse painel certamente não o fez gratuitamente, sem uma intenção. E aí eu me lembro agora daquilo que Paulo Freire dizia. Não é à toa que tantos odeiam Paulo Freire, porque ele foi um sábio. Ele disse que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, se eu não conheço o mundo, se eu não sei olhar para o mundo e recortar o que ele representa para mim, para o outro, para todos, que mundo é esse em que eu vivo? Por que isso, por que aquilo? Se eu não sei olhar para o mundo com olhos críticos, eu não vou saber falar, eu não vou saber escrever. Porque a escrita, a fala, a linguagem, a pintura, quem fez isso entendeu que a borboleta ela se transforma e que nós precisamos sair desse casulo. E eu acho que a linguagem nos permite fazer exatamente isso. Fazer com que nós rompamos essa carapuça e olhemos para o mundo. Me lembra outra coisa, então, agora. Platão, né, na sua caverna, nessa mitologia da caverna de Platão, que as pessoas viviam numa gruta, né, e não conseguiam ver a luz do sol, a realidade como ela era. E que então eles viam toda a realidade lá fora de forma distorcida. Quando um sai da caverna e vê como realmente o mundo era, ele se revolta, enfim, ele se dá conta de que eles estavam sendo ludibriados e que eles não estavam vendo como tinha que ser visto a realidade que o circundava. E aí ele volta para o grupo e diz: gente, nós estamos vendo não a verdade, uma verdade manipulada, só estamos vendo sombras. Nós precisamos sair daqui para ver como o mundo é. E eles se indignam e o matam. Porque eles estavam no seu conforto, olhar para o mundo e ver os problemas que ele tem, nos desacomoda e nos coloca diante dos problemas. Ou tu te omite de forma covarde, ou tu enfrenta o mundo como ele deveria ser e se indigna do jeito que ele é. E o desafio da educação passa por isso, por despertar esse sair da caverna e olhar para os problemas. O desafio da educação é isso, é tu despertar consciências. Eu sempre entendi a minha disciplina, e a minha disciplina, assim como todas as humanistas, elas têm
eles conseguem esse milagre desde que o educador consiga entender desta forma. Há um pensador que diz, pensador não, é um escritor da Unicamp, João Vanderlei Geraldi, que eu li há décadas atrás e que mudou totalmente a minha visão sobre o que é ensinar português, o que é ensinar literatura, o que é ensinar redação, o que é ensinar expressão. Que vai além das regras gramaticais. Vai muito além, mas elas são necessárias para tu ter apossado o registro de privilégio da língua, que quem nos domina, domina. E que é bom ter uma escola pública de péssima qualidade, porque é bom não emancipar consciências de quem se sente indignado, porque senão ele faz uma revolução no sentido de mudar. Mas João Vanderlei Geraldi, no livro dele, do texto ao texto, fecha com aquilo que Paulo Freire dizia. A linguagem de mundo vem antes, precede a leitura da palavra. Eu não vou entender um livro se eu não sei do mundo. O Ivo viu a uva, que era assim que se alfabetizava, em algum lugar deste país que não, em que as crianças não conheciam o que era uma uva, a uva não tinha sentido. Paulo Freire começa por as coisas do cotidiano, do entorno do aluno. E ali ele começa a alfabetização. Então, de fato... A metodologia, não sei se é a expressão correta, metodologia ou a linha educacional de Paulo Freire, que tu falasse que muitos o criticam e odeiam, porque ele exige do professor essa saída de uma zona de conforto também no processo de ensinar, não? Ele quer despertar tanto a consciência do professor, quanto a consciência do aluno. Porque eu acho que há professores que fazem uma precária leitura do mundo, ou por conveniência, ou por má fé, ou sei lá por quê. Achar que o que o mundo vive hoje é as mil maravilhas, é não entender o mundo, é não fazer uma leitura condigna do mundo. E aí, quando o sujeito vai escrever, ele não tem argumentos, ou ele tem argumentos que não se sustentam. Diva, mas quero assim me remeter agora, né, ao Scalabrini e a você, a visão de mundo por meio da tua disciplina. Aquilo que eu estou dizendo agora é a forma como eu via a minha disciplina maravilhosa. Imagina, português, regras, português escrita. Que parece ser algo estático e, no entanto... E português leitura. Então, eu só vou, para responder a tua pergunta, quando João Vanderlei Geraldi, da Unicamp, no seu livro, Do Texto ao Texto, ele diz que a linguagem é um instrumento de poder, e isto tem um sentido tão profundo, sabe? São coisas que todo professor de linguagem precisa, pelo menos, ter algum conhecimento, né? Para facilitar, né, o seu trabalho. Então, a linguagem é um instrumento de poder, assim como quem possui armas, quem possui uma bomba atômica tem o poder. Bom, eu não tenho uma bomba atômica, mas se eu possuo esse instrumento de poder, que é a linguagem, então eu tenho condições de enfrentar esse mundo pela palavra, pelo argumento. Aí tem o poder político. Eu não tenho poder político. Os que detêm o poder político manipulam ou conseguem movimentar as benesses do poder ao seu favor. Ou tem o poder cultural. É um poder. Quem não possui nenhum poder financeiro. O financeiro, esqueci, o poder financeiro é um poder. Estamos vivendo o mundo e o Brasil, continuamos no modelo capitalista. Quem tem poder domina quem não tem. A gente sabe disso. E a linguagem, olha que maravilha isso. A linguagem é um instrumento de poder. Eu posso não ter nenhum outro poder. Mas se eu tenho o poder da linguagem, eu sei me defender. Eu sei reivindicar os meus direitos. Eu sei defender os direitos Consegue dos outros. Se sobrepor a todos os demais poderes, de certa Exatamente. forma. Né?
Então, isso tudo norteou, e nas minhas aulas, compreendida por alguns, por outros nem tanto, porque essa posição é uma posição política de vida, não é política partidária, é política de vida de um professor que compreendeu o que é ensinar, o que é educar. E o que é educar, que é ensinar língua portuguesa, Que bacana, que nós gente. mal falamos direito. E a forma como a maioria da população brasileira se expressa não abre portas, porque não consegue enxergar o mundo como ele é, com seus problemas e com suas virtudes. Acho que Então, está as minhas banalizado. aulas, cara, como é que eu vou trabalhar um texto na sala de aula? O texto foi produzido por alguém que olhou para o mundo a seu modo e escreveu. Esse texto veio parar na sala de aula. Eu estou trabalhando esse texto. Então, assim, suscitar nos alunos, provocar os alunos a compreender qual é a visão de mundo que está impressa ali, embutida no subtexto, às vezes é sutil. Então, fazer o aluno ver isto, muitas vezes faz com que alguns alunos não concordassem. Tudo bem, com o ponto de vista de quem escreveu. Mas já houve uma Mas reflexão precisa, acerca do texto. então o professor vai dizer o que ele quis dizer, que foi isso, foi aquilo e tal, né? Compreender que ninguém é neutro, nem a diva é neutra. Nada, nem a nossa roupa que estamos usando aqui é neutra. Quando as pessoas dizem, eu não quero falar sobre isso porque eu não quero me meter, Ela é já uma está se posição, metendo. é uma posição. E eu falo aqui não de política partidária, Não. política de vida, de cidadania. A linguagem e a escola precisam emancipar consciências para que esta gente possa conseguir ganhar seu pão no Brasil e não ter que ir para os Estados Unidos e ser enxotado como escravo na época da escravatura. É horrível o que nós estamos vendo. Eu não sei o que nos espera, porque eles são tratados como subhumanos, como sujeitos de quinta categoria. E ao longo dos 50 anos do Scalabrini, né, a gente está falando de 50 anos de nomenclatura de Scalabrini, que a gente sabe que tem muita história desta escola antes da nomenclatura Scalabrini. E tu vivesse esse tempo também, né, antes desses 50 anos. E como é que é o papel? Como tu vês o Scalabrini neste papel de emancipar consciência? Ele cumpre, ele já cumpriu, ele, né, uma análise, de certa forma, delicada aqui, né? Mas como uma escola sendo referência na região alta do Vale do Taquari, né? Qual é o papel dela neste processo? Olha, eu posso falar do Scalabrini no meu tempo, e tempos idos e vividos, né? Meu cabelo branco já diz da época em que eu pertencia a essa escola. Faz 10 anos por aí que eu estou aposentada, então eu não estou falando do Scalabrini hoje, porque eu não o conheço. Falando de um Scalabrini da minha de 30, 40 anos. Eu, desde que entrei em 78 aqui, eu encontrei tudo o que eu queria encontrar como professora. Uma direção, eu quero sempre ressaltar a competência de um Valmir Grisa, que ele transformou esta escola que não tinha nem livros na biblioteca, as máquinas tinham sumido, São Pedro era particular, né? E ele pega essa escola e ele a transforma para melhor. Ele pensa a escola como um educador. E não a escola que vai produzir uma mercadoria chamada, entre aspas, conhecimento. Não, como um educador. E aí toda a equipe, os professores, os funcionários, a direção, a supervisão, a orientação, todos estavam imbuídos desta filosofia, da importância da educação na vida. E a nossa cidade está ali, os profissionais liberais, nós temos gente, temos doutores, temos dentistas, temos advogados, diplomatas, querido do Spoglia, Eduardo, que foi
também meu aluno, sempre demonstrou que ele iria longe, né? Porque era um cara curioso, que lia tudo que tinha. Ele já esteve no Iraque, já esteve em outros lugares, não sei onde ele exerce agora a função pública dele, como diplomacia, mas enfim, mas mesmo as profissões mais humildes, todos muito dignos. Então, o Scalabrini produziu cidadãos competentes e conscientes, sim. Há aqueles que não era bem o que queriam, isto é natural, né, na vida. Se interessavam mais por matemática, menos por português. Enfim, a minha maior alegria, Lívia, é sair na rua e encontrar um aluno. Ai, oi, prof, querido, desculpe, eu não sei quem tu és. Ah, eu fui sua aluna lá, tá, babá. O que que tu faz? Sou dona de um... Então, assim, ó, empresários. Eles, Então, o Scalabrini foi fundamental para alavancar esta cidade. Porque aqui e aquela vinham... expectativa que tu tinha lá, né? Quando tu, aos 9 anos, vislumbrou, desejou, será que um dia eu vou estudar numa escola parecida, que não era, Ah, né? Tu nem ousou falar nesta escola. E depois tu chega como aluna e chega como professora, e tu tem as tuas expectativas atendidas? todas, mas muito além daquilo que eu imaginava. Eu peguei uma época dourada, sabe, no auge de Scalabrini, se constituindo como uma escola que priorizava a produção do conhecimento, a produção do saber. A gente fazia reuniões periódicas com palestrantes que vinham de fora, ou textos de livros de pensadores e educadores, e nós fazíamos reuniões para reflexão, para mudar a nossa prática, porque o mundo está em constante mutação. E a educação precisa acompanhar. Olha agora, né? Tanta A tecnologia tecnologia está é o aí principal. e mais recentemente se discute o uso ou não do celular na sala de aula, que eu acho que está certo. Porque educar é diferente tu tá, o quê? Sei lá, caminhando na rua e ouvindo um debate, uma notícia, despretensiosamente. Outra coisa é tu tá produzindo conhecimento que exige foco, que exige uma atenção voltada para isso na construção crítica do conhecimento, tu não pode te dispersar. Então, ele é um excelente meio de formação. Tanto que uma vez eu peguei uma aluna numa prova de literatura, eu cuidando, caminhando pela sala, eu raramente sentava na mesa do professor, eu caminhava bastante. E aí na prova mais ainda, alguns alunos fizeram sinal, ó, tem alguém colando. Pegava no Era flagra. inverno e estava com um casaco grande, mangas mais largas, e eu vi aquele celular entrava escondido, depois voltava para Ah, pesquisar. já era, já Depois, quando me tinha época de aproximava, celular. já era, né? Há anos atrás, logo que surgiu. E eu, como quem não quer nada com nada, eu cheguei, tirei o celular numa boa, assim, e estava exatamente no conteúdo da prova. E aí eu disse, olha, lamento, mas tua prova está zerada. Foi um Um auê. alvoroço. Aí, enfim, mas também, já naquela época, veja, era um uso indevido do Isso que celular. eu ia Porque falar, a em vez questão de construir o conhecimento, ela estava de colando, destruir. é que nem puxar o caderno. E colar, tu não constrói conhecimento, ele exige esforço. E outra coisa, a aprendizagem é de dentro para fora. Quando falávamos, qual é o produto, o resultado de tudo isso, que tipo de cidadão a Scalabrini se preocupou em formar, entra essa questão. Quer dizer, aqueles que não avançaram, foram além, estudaram mais, foram buscar mais conhecimento na vida e que pararam no tempo e no espaço, não aprenderam. Por quê? Porque não tinham desejo. Aprender Não tá é afim, né? desejoso, Tem que é um desejo teu querer aprender. verdadeiramente, tem que estar afim de, tem E que eu desejar provocava isso nos verdadeiramente. alunos. Quando então, texto, um livro, vai analisar, sei lá, Romance de 30, como é que tu não vai falar da miséria do Nordeste? As causas, porque tem todo um contexto histórico,
antes de tu trabalhar a obra, né? Tu contextualiza historicamente, então vem a realidade. Embora tenha alguns historiadores que manipulam, a gente sabe, né? Mas aí que entra o papel do professor. O professor tem que estar além. Então, mas nada é gratuito na realidade de todos os nossos estados aqui no Brasil ou do mundo. Nada acontece na sociedade que seja gratuito, fruto do acaso. Não. As coisas são pensadas, arquitetadas para acontecerem assim. Então, tu não vai trabalhar, por exemplo, o Romance de 30, sem tu entrar na questão social, política daquela região que até hoje é vista com preconceito. Quando, na verdade, né, são as pessoas talvez mais inocentes, porque eu tenho medo do engravatado com muitos poderes que determinam o destino cruel de 70%, 80% da população brasileira. Não ver isso é ser sério. É não fazer leitura séria do mundo e traduzir. Imagina escrever. Vamos entrar na escrita, que eu adorava, as redações também. A provocação, o debate, argumentos a favor, argumentos contra um determinado tema. Evidentemente que determinados temas não vão agradar a todos os alunos. Ele é indigesto conforme o teu ponto de vista, que eu disse antes, e repito sempre, ninguém e nada é neutro. Então, havia alguns temas que alguns não gostavam. Então, a gente percebia assim, que aquele argumento ele não se sustentava. Ele não conferia qualquer outro contraponto que tu colocasse, ficava na resposta, né, na contraposição de ficar bravo, de dizer, mas eu penso assim e tal. Tudo bem. Por exemplo, eu analisava as redações, eu não analisava o ponto de vista do aluno. Eu podia ser contra ou a favor disso ou daquilo, podia confrontar com a minha posição, mas se ele consubstanciava os argumentos dele, defendia a sua tese com argumentos factíveis, que tinham fundamento, eu tenho que aceitar. Cada um tem sua opinião. E valorizar exatamente. A estrutura o professor da redação, precisa, né? exato, a estrutura, sem dúvida. E aí é que entra, né? Não adianta agora a mídia, tu te expressa até de forma abreviada, não precisa escrever. Quando tem que desenvolver 2 linhas conectadas em ideias e na sintaxe, não consegue. Está por aí nas notícias, se lê a toda hora, né? De que estamos voltando 1000 anos atrás, na questão da construção da linguagem. Porque, embora todas as vantagens que tem as mídias, concorda com essa posição que estamos voltando? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque até para tu compreender algumas regras, olha, eu não estou falando de produção de uma redação, de produção de conhecimento, defender uma tese sobre um tema numa redação, é tu te posicionar. Cada um é livre para ter o seu posicionamento, mas tem que ter fundamento aquilo que tu escreves. Pelo sim ou pelo não. Como a linguagem das mídias sociais, das redes sociais, e agora com a inteligência artificial e tudo mais, assusta, né? Assusta muito, porque não é tu fazedor, o produtor desse conhecimento, desse raciocínio que vai desenvolvendo o teu pensamento, a tua tese, apresentando argumentos. Mas, que é para isso que a linguagem serve. Eu não atribuo muito, eu não quero, a gente não está aqui demonizando a tecnologia e as mídias sociais. Não, absolutamente. Mas sim, daqui a pouco uma falta de bom senso do indivíduo enquanto cidadão, da maneira que ele usa. Porque essas ferramentas tecnológicas estão aí para nos auxiliar, mas não para nos fazer de escravo delas. Exatamente. Então, até onde vai esse equilíbrio quando esse equilíbrio se desequilibra e foge do mínimo tolerável, né, em termos de uso das tecnologias. Mas eu quero te perguntar uma coisa, Diva. A Diva é o 31º 31º programa. E a gente busca, por isso que tem que valorizar cada minuto, cada palavra e não desmerecendo. Scalabrini é a minha escola do coração.
Mas também, concomitantemente, num dado momento, eu dava aula aqui e também em Lajeado, na Escola Intelecto. Nós íamos e voltávamos, muitos professores daqui, nós íamos para lá para dar aula. Depois de lá, eu recebi um convite para também dar aula no São José. Então, larguei Lajeado e fui no Colégio São José, que é outra escola do coração que eu tenho. Trabalhei lá até quando eu tive o câncer, em 2009, e aí ficava uma sobrecarga muito grande. Saí também do São José e fiquei só então com o Scalabrini, me aposentei, acho que foi em 2015. E como foi se aposentar, Diva, depois de uma jornada intensa de Aham. trabalho? Saiu É, falaste saiu do magistério, saiu da rotina de dar de aula, de dar estar na aula. escola, porque Não, não vai sair nunca. Não vai sair nunca. Assim, eu ouvia muito as profs que se aposentavam dizer: eu estou em depressão, eu não sei o que fazer do meu tempo livre que eu sempre trabalhei. E, então isso sempre ficou em mim, como vai ser que comigo? era foi a paixão da minha vida. Eu fui feliz porque fiz aquilo que me fez feliz, que é ser professor. E continuo sendo a professora aposentada, né? Então eu saí, me aposentei e eu montei numa salinha que eu tenho lá em casa, uma sala de aula, que era para me testar, né? Para não ficar naquela rotina doméstica e abandonada e sofre uma coisa que eu amava de paixão, que era dar aula. Então, montei uma pequena sala de aula e eu tinha alunos que iam fazer reforço. E aí dava muito trabalho, porque um aluno, eu preparava aula para um aluno sobre um determinado conteúdo, e me dava o trabalho que eu devia ter para dar aula para 40. Aí tinha outro que tinha outro conteúdo, então demandava um Era esforço muito muito grande. personalizado. Muito. O que eu fiz? Fechei a sala de aula, doei aqui para o Scalabrini o quadro que eu tinha, as classes e as cadeiras que eu tinha adquirido, doei para o Scalabrini, fechei minha salinha de aula. E aí eu só atendia em casa um que outro aluno, filho de amigos, de pessoas conhecidas, enfim, que queriam se preparar para o vestibular ou para um concurso. Então eu dava esta aula, que era mais esporádica, que era um aluno de cada vez, né? Aí depois de um determinado tempo também parei, fui largando aos poucos para Não se me enxergar. acostumar com o dito dolce far niente, que não foi nada de dolce far niente. E aí eu fazia correção de trabalhos, até Revisão de revisão jornais. do jornal Antena, que eu tive um prazer enorme, né, de corrigir. Então eu fui largando aos poucos. Eu hoje, quando sou procurada, dependendo, só se eu tenho um vínculo afetivo muito grande, eu me dou ainda o trabalho de corrigir. Mas faz um ano, por exemplo, que eu já não faço mais isso. Então eu fui largando aos poucos e eu fui me readaptando, porque a vida é isso. Cada passo adiante é uma nova perspectiva que se abre. E tu tem que estar preparada para essa nova perspectiva. Todo ponto de chegada é também um ponto de partida. Então eu fui aos poucos me enfronhando com essa nova realidade de uma professora aposentada. Então tá, continuei me ocupando, que eu acho que isso é importante. Quem fica ali sem objetivo, acorda de manhã e não sabe o que vai fazer, logo, logo está em depressão. À mercê do Tu próprio tem um dia, né? objetivo que te tira da cama, né? Então eu fui assim aos poucos largando a atividade relativa ao exercício do magistério. E tudo bem, né? Mas continuo com esse espírito, assim, eu não posso ficar sem me informar. Que Eu, situações, assim, agora o momento, algumas recordações, assim, mais pontuais. Momentos inusitados, momentos que te alegraram muito, algum aluno em particular, algum aluno excêntrico, que momentos, assim, mais... Você lembrou ali o episódio da aluna que tava, foi pega com o celular, né? Que outras recordações, ah, assim, marcam a tua eu, memória em relação à escola de... num determinado ano, eu dava aula para o segundo ano, eu não lembro o curso, mas eu acho que era auxiliar de escritório, e eu tinha uma aluna muito humilde,
Ela era filha adotiva. E ela fazia redações muito bem feitas, tinha lá seus probleminhas e tal, mas ela tinha disposição para aprender e melhorar cada vez mais. Surgiu um concurso em nível nacional de produção de texto sobre o tema, na época, era o Fernando Henrique Cardoso, o título era Direitos Humanos, que é tão combatido até hoje, mas um liberal como Fernando Henrique já propôs, o Ministério da Educação, né, que se fizesse, em nível nacional, um concurso de uma redação e iam escolher os 3 melhores textos. E ela comentou, se interessou, e eu disse, ótimo, Roselaine, esse é o nome dela. Aí eu disse, faz. E teve uma ocasião que ela me trouxe, eu fazer em casa, claro, né? Ela trouxe para eu dar uma olhadinha, o que a senhora acha? Vai, filho, quem sabe aqui assim, assado e tal. Olha aqui a questão da linguagem, da gramática, poucas coisas. Mas fui comentando, mas era estimulando a que ela produzisse. Ela tirou o primeiro lugar no nível nacional. Não por minha causa, por ela. Por ela, porque ela tinha essa vontade de saber, de expressar o mundo que a afetava. Direitos humanos afeta quem está na base da pirâmide. E ela era uma. Tirou o primeiro lugar, para ter uma ideia, se eu não me engano, a escola de São Paulo particular, São Luís, me parece que é, se eu não estou enganada, é uma baita de uma escola particular. O aluno era um japonês, cuja mãe era também professora naquela escola. Ele ficou em segundo lugar. Eu faço essa ressalva para mostrar que o Scalabrini tinha condições de competir, sim, com a melhor escola particular, talvez, de São Paulo. Olha ali. Ela tirou o primeiro lugar. E foi de questão de 3 dias, e ela escolheu a mim. Não, eu quero que... Quer tua mãe? Não, quero que a prof me acompanhe. Eu nunca tinha andado de avião. Nunca tinha ido a Brasília. Você foi com ela não ela foi a Brasília receber os 10 mil reais. Era um dinheirão. Que legal. Caiu para a pessoa certa. E eu lembro que quando chegamos lá, né, as duas meio perdidas, eu assim sentindo uma responsabilidade tão grande com ela, eles foram nos buscar no aeroporto, nos levaram para o hotel, no outro dia vieram nos buscar, levaram lá na Secretaria dos Direitos Humanos. Gente, comprei roupa nova, saí de Scalabrini, eu preciso comprar uma roupa, uma roupa de sair. Mas enfim, eu ia me encontrar com o presidente da República. Achei que eu tinha em Brasília, né? Se fosse hoje, iria de qualquer jeito, não tem problema. Mas, enfim, para ela também foi muito desafiador. E o prestígio, e lá, o prestígio, foi ela e o entendimento de que todo mundo pode, basta querer, né? Basta querer. E até assim, ó, por exemplo, quando chegamos no hotel, junto conosco, no carro oficial que nos levou até o hotel, tinha uma cearense que já tinha participado de outros programas lá, e ela entendia muito de Brasília. E ela me disse, mas que bonito, né? A sua aluna que vai falar amanhã. Eu disse, o quê? Ela também vai falar. Tu tá brincando? Sim. Meu coração disparava. Disse, meu Deus, Roselaine, tu vai ter que falar, guria. Fomos pro hotel, ninguém dormiu. Em cima da cama, com os poucos papéis que a gente tinha, escrevendo o que ela ia dizer e tal, bababá, que tinha tudo a ver com o texto dela, o momento em que a gente estava vivendo, porque numa ocasião como essa, tu tem que ter o que dizer. Então, gastamos metade da noite num estresse, depois não dormimos, fomos para lá, chegou lá, com seu papelzinho na mão, chegou alguém e disse, não, a senhora não vai ler. A senhora vai ler isso aqui que está pronto. Isso me indignou. Por que ela, que ganhou o primeiro lugar, não podia falar o que ela queria falar? Não tinha nada demais. Tinha tudo uma consonância com o texto que ela tinha produzido. Mas ela teve que falar aquilo que o governo da época quis que ela falasse. E amassamos aquilo depois, né? Enfim. Então, esse foi um episódio marcante, porque a gente espera que alguém que tenha acesso a muito livro, a bibliotecas, na época, né? Hoje há outras formas de
de formação, ganhasse, mas foi uma das mais humildes da sala. E eu preciso dizer de um outro episódio que me marcou, até porque tem a ver com Antena. Opa! Ai, meu Deus. O jornalista Adriano Mazzarini, ele tinha ideias, tá? E ele foi sofisticando essas ideias cada vez mais. Ele era um cara polêmico? Era. Ele era polêmico porque ele tinha ideias. E ele as expressava. E ele foi se cultuando, ele lia muito. Então, eu fui mandada para a sala de aula porque ele era muito questionador e a professora da época não quis mais dar aula, porque aquela turma aqui, aquela turma lá vai a Dilce, pelo amor de Deus, mas assim de cara, eu recém tinha entrado aqui, fazia muito tempo. E eu fui dar aula para o segundo ano noturno, onde estava, dentre outros, o Adriano. Pá, pergunta em cima da outra. Eu me preparava para, quando eu desenvolvia um assunto, um texto, por exemplo, eu pensava, o que será que eles vão perguntar? Meu pai também tem lembranças dele, nesse sentido. Querido. Um beijo para o Zelane, querido. Então, ele era desafiador. E eu acho que nós somos todos aprendizes. Eu aprendi muito com os meus alunos. E desejo que eles tenham aprendido comigo, sabe? Então, o Adriano, ele escreveu um dia um texto, ele disse, vocês vão fazer uma redação em casa, escolham o tema, eu vou corrigir, vai valer nota, porque tinha aquela feita na sala de aula, né? Tá. Mas tinha também a possibilidade de fazer em casa. E aí chega esse texto, eu levei para casa para corrigir, quando chega no texto dele, eu disse, mas não, tu percebe, eu sempre dizia assim, eu conheço o aluno pelo tranco da linguagem, ou seja, pelo estilo. Então eu via que ele começou, era o Adriano falando. Lá pelas tantas, mudou o estilo, umas ideias, mas eu já li essas ideias. Eu agora não me lembro o filósofo. Ai, meu Deus, por que me fugiu? Que eu já tinha lido o livro, o do João Paul Sartre. Nossa, mas foi o Adriano lia esse aí. Esse era o Então, o livro. que eu escrevi? Fala comigo. Aí ele veio lá na mesa. Do jeitão dele. Eu disse, Adriano, eu quero saber como o meu aluno se expressa. Eu não quero saber como João Paul Sartre vê a vida. E tu tem que continuar lendo esse e muitos outros. Tu tem que te apossar das ideias que te servem e incluí-las no teu texto, porque isso vai qualificar o teu texto. Então, quando tu pega o pensamento de um outro escritor e tu coloca no teu texto, tu tem que apontar, como diz João Paul Sartre, assim, 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 assim. Não, ele colocou como se fosse ele. Ele olhou para mim e ele me disse, meus parabéns. A senhora me pegou. Foi meu melhor amigo na sala de aula. E me conquistou de humildade e de humildade, que politicamente nós dois não combinávamos, deixa eu dizer isso, mas que isso tudo suplantou as nossas diferenças. Que era um debate gostoso que gerava. Então, assim, são 2 episódios que me marcaram. E ele me marcou como um aluno que buscava. Claro que, como jornalista, tu precisa conhecer os diferentes pontos de vista para buscar o teu ponto de vista, para não ser capacho do dono do jornal, do dono da TV, como muitos fazem. E ele tinha a opinião dele, por isso ele era polêmico. E respeitava era polêmico demais, na cidade. Era um ponto de vista com o qual eu, às vezes, não concordava, mas eu respeitava. Que bacana. São 2 episódios que, afora os alunos do interior que vinham com suas mãos todas calejadas de tanto trabalhar, um desejo imenso de aprender aos alunos da noite. Eu lembro com muito carinho desses meus alunos, de poder ter contribuído de certa forma, sei lá, para abrir um pouco a cabeça, enfim, linguagem é isso, né? É tu te instaurar na sociedade como sujeito, senão tu não é sujeito nenhum. Diva, para a gente terminar, a mensagem da Diva Sandri, para os 50 anos do Scalabrini, para a nova equipe, para a nova comunidade, para a atual, né, comunidade escolar, alunos, pais, professores.
O que diz o coração da diva neste maio de 2025? Neste, em breve, maio de 2025, né? Que é a celebração dos 50 anos. Estou agora olhando aqui para essa estrutura tão sólida, que quando eu fui diretora, eu me lembro que teve um problema no teto e veio um arquiteto e ele disse: a senhora não precisa se preocupar que se vão aqui que não tem pilastra, não vai cair. Olha só a largura dessas estruturas. Eu não sei como é que se chama, enfim. Então, o Scalabrini, em que pese ele ter o que mais de 100 anos, porque ele já foi outras escolas, o prédio em si, ele é sólido. Ele está num barranco que a gente pensa, não, na próxima enxurrada vai descer. Não vai descer, porque ele está muito bem estruturado. E ele é um símbolo para Encantar. E eu desejo isso para o Scalabrini Escola, sabe? Para os professores, que provavelmente um que outro só eu conheço, eu não conheço os demais, não conheço a diretora, mas sei que faz um bom trabalho. Eu desejo, e nem os alunos eu não conheço, que o trabalho deles tenha essa solidez de se estruturar, continuar se estruturando como um local de produção de saber, de construção do conhecimento, que emancipe consciências na nossa cidade e na região. Porque aqui ocorriam, né, alunos de diferentes municípios aqui circunvizinhos, em função também do curso de magistério ou curso normal, como era uma época. Então é isso que eu desejo, e que o sistema olhe para os professores com mais respeito. É isso. Esse pedido é de longa data, né? É de longa data, desde as primeiras movimentações sindicais do grupo do Scalabrini. Nós sempre fomos batalhadores, trabalhamos muito, íamos para as assembleias em Porto Alegre para reivindicar melhores condições de trabalho, não só para nós, para os funcionários, para os contratados. Nós prorrogamos greves defendendo os contratados, embora nós fôssemos nomeados. Então, essa solidariedade é que tem que continuar existindo. E eu vejo com muita tristeza que há um silêncio na luta, na batalha. Eu vejo um sindicato que, vez por outra, se mobiliza, mas está sozinho. Eu nunca mais vi 30 mil professores no Gigantinho, apanhando da polícia na frente da Assembleia Legislativa, caminhando quilômetros pela cidade para ir até o Piratini, embaixo de chuva, de frio, de calor, chegar correndo com o ônibus aqui na frente, já tarde, 7h30, a aula começava às 7 horas, correr, sair do ônibus, subir para a sala de aula, apagar o que aconteceu, o cansaço e tudo, e a desilusão, ir para a sala de aula e nunca misturar as coisas. Olhar para aquele aluno e pensar, hoje sou eu que estou lutando para melhores condições de vida, amanhã serão vocês. Então, isto eu não vejo mais. E isto me entristece. Porque sem luta popular, a elite não vai nos conceder de mão beijada as melhorias que nós queremos. É isso que eu desejo. Infelizmente, chegamos ao fim desta entrevista com a professora Diva Sandri. Eu me emocionei em alguns momentos. E quero te agradecer. Eu quero agradecer ao Jornal Antena, que está fazendo esse trabalho digno, maravilhoso, de focar nessa escola. Todas as escolas têm seu valor. O Scalabrini tem muito valor. E vocês fazendo esse projeto, né, conversando com professores que já atuaram aqui, e com os que atuam, porque eu também assisti, os daqui, né, eu acho muito digno de um jornal sair da pauta corriqueira de um jornal e valorizar aquilo que tem que ser valorizado. Um espaço de produção do conhecimento. Bacana. Parabéns pela Antena. A gente
desenvolve esse projeto com muito orgulho e alegria e agradecendo a diretora Valesca, que desde o princípio abriu as portas da escola e abriu as portas do coração dos nossos entrevistados, que se sentem sempre muito à vontade para relatar as suas vivências, as suas experiências, né, aqui vividas intensamente, muito intensamente aqui no Scalabrini. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores e convidar a todo o nosso público do digital e do impresso a acompanhar essa e todas as demais entrevistas nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Se inscreva, compartilhe e acompanhe também um resumo desta e das demais entrevistas nas edições impressas. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigada e mais uma vez, muito obrigada, Diva Causi Sandri. Forte abraço a todos.